Oi pessoal, tudo bem? A entrevista de hoje é com a jornalista e crítica de cinema Joyce Paz. Levando em conta a ascensão de pautas sobre as questões de gênero e diversidade, conversamos sobre a representatividade e os movimentos progressistas em Hollywood, dentre outros assuntos. Vamos conferir? Eu acho que a principal mudança que vem acontecendo, foi interessante você citar 2015, porque eu acho que 2015 é, pelo menos pra mim, né, olhando pra trás, é um ano meio marco, assim, de muitas coisas, assim, tem o, sei lá, o discurso da Patrícia Arquette, que pra mim foi muito marcante. To every woman who gave birth, to every taxpayer and citizen of this nation, we have fought for everybody else's equal rights. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America. Eu acho que de lá pra cá muitas coisas aconteceram, assim, numa velocidade bem rápida, assim, né? Rápida não, né? Porque é um assunto que tá muito atrasado, né? As resoluções estão muito atrasadas com relação ao que deveria estar acontecendo. Mas eu acho que o que mais avançou nessa questão dos negros no Oscar, das mulheres no Oscar, enfim, o mais importante, assim, no momento, foi a discussão, né? A presença da pauta, a presença da discussão, o que a gente está se atentando hoje em dia, não porque, sei lá, os estudos estão realmente preocupados, eu não acredito muito nisso, assim. Eu acredito que chegou um momento, assim, essa discussão da questão dos negros em Hollywood é muito antiga, assim, muito, muito antiga, e das mulheres também. Então, é um assunto que sofre altos e baixos, mas eu acho que o momento que a gente vive hoje é um momento de ápice dessa discussão, assim, de poder se falar abertamente. Embora a gente consiga falar sobre isso, não quer dizer que isso vai reverter necessariamente em atitudes práticas, né? E positivas. Mas eu acho que a indústria, ela é muito cruel nesse sentido, assim. E acho que eu tô um pouco generalizando aqui, né? Mas eu acho que a maioria das mudanças que acontecem, que partem da indústria, que são poucas, eu acho, partem por uma questão de que não tem mais como fingir que isso não está acontecendo, né? Não é uma questão de consciência, necessariamente, sabe? Ou uma questão de mercado, porque eu acho que o mercado é o que vai reger todo esse sistema, é o que vai mandar em tudo, no final das contas. Então, a questão das premiações, sei lá, quando a gente fala de números, né? Quando a gente fala de números, a gente vê que não mudou tanto, né? O assunto tá em pauta toda semana, todo dia, estão se falando, tá acontecendo, tá se discutindo, tá tendo protestos, as atrizes estão indo lá com o broche, estão falando tudo, tapete vermelho, enfim, toda uma questão que isso está se movimentando, né? A gente consegue visualizar isso. Só que quando a gente vai para os números, a gente vê que todo esse buzz não se reflete muito nos números de fato. O problema é muito anterior, assim, sabe? O festival, ele é o resumo do problema que começa quando os estúdios estão contratando as pessoas. Assim, o problema tá lá atrás, entendeu? Tá antes do filme existir, esse problema. E aí o festival, a mostra, a premiação vai ser o reflexo disso, né? Vai ser um painel de um resumo dessa coisa que tá errada lá de trás, né? Muito interessante, atores e atrizes que estão encabeçando iniciativas, né? A própria questão do Inclusion Rider, que a Frances McDormand colocou na roda. Várias atrizes, né, se comprometeram a adotar a cláusula, alguns estúdios também, algumas iniciativas específicas, né? A Ava DuVernay está envolvida em várias delas, né? I have two words to leave with you tonight, ladies and gentlemen. Inclusion Rider. Desde que a Catherine Bigelow ganhou o Oscar de melhor direção, quantos anos demorou para outra pessoa ser indicada, né? Que foi no caso a Greta. Quanto tempo vai demorar? Mais 10, 15 anos para a próxima mulher ser indicada? Então, você vê que não é uma coisa naturalizada, né? Está sempre no lugar de exceção, né? Não é uma coisa... ok, 5 diretores, tem 2 mulheres lá, beleza. Eu acho que o dia que mudar, de fato, é o dia que isso não virar mais pauta, entendeu? O dia que a gente não vê mais uma reportagem falando a 6ª mulher foi indicada. O dia que não existir mais essa pauta é porque realmente não é mais uma discussão, entendeu? Já superamos isso. Pensando, a gente tá falando de Oscar e tal, as pessoas geralmente têm super preconceito, mas a gente não pode esquecer que, querendo ou não, né, a indústria norte-americana
que dita comportamento, costume, enfim, é o cinema que é mais exportado no mundo, né? E aqui no Brasil, então, nem se fala. Então, a gente é criado com essa cultura e tudo mais. E essa premiação é uma premiação que afeta mercado, afeta umas carreiras, enfim, muitas coisas acontecem, né, a partir desse evento. Our voices joining together in a mighty chorus that is finally saying, time's up. A gente está vivendo esse momento de ápice dessa discussão e acho que a gente tem que tomar cuidado um pouco, porque tem até uma fala, eu vi uma entrevista da Fernanda Young esses dias, ela estava falando sobre feminismo e tal, e ela falou uma coisa que me marcou muito, tô pensando muito nisso, que ela falou, o feminismo tá na moda, é uma discussão lógico que é necessária, óbvio, mas querendo ou não, ele entrou na moda, assim, na moda no sentido de que tá na pauta necessariamente e tudo mais, e tá sendo falado e discutido por todo mundo, pro bem e pro mal, enfim. E ela fala, o problema de uma questão tão importante e necessária como essa tá na moda é que ela tende a ser extinta daqui a pouco. Ela tende a ser esquecida de uma maneira totalmente radical, sabe? Então isso que a gente tem que tomar cuidado, assim. O que vai acontecer depois, né? Porque esse assunto não vai se manter em evidência para sempre, né? Amanhã é outro assunto que tá no lugar. Então acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso que está acontecendo e de que maneira essas medidas, né, que estão, esses movimentos, a maioria encabeçado pelas atrizes e tudo mais, esses movimentos estão tendo continuidade, né, e estão de fato sendo absorvidos como uma questão cultural dentro dessa indústria, né, como um processo de fato, né, para não ficar uma história assim, nossa, lembra quando teve aquele movimento? Eu acho que assim, mesmo a gente pensando que ainda é bem ruim, muito ruim, tem uma coisa muito, muito importante que é a questão da projeção e da identificação, né, que a gente tem com as pessoas, independente da área que você trabalha, independente do que você sonha para sua vida, enfim, acho que isso é meio universal. A gente se inspira em pessoas, né, em trajetórias e tudo mais. Eu posso ser essa pessoa, sabe, se eu quiser. Eu posso tentar chegar. Então a pessoa já abre uma janela de que aquilo não é impossível só pelo fato dela ser mulher, então ela pode sonhar com aquilo. E eu acho que isso é muito importante, assim, mesmo que a gente pense, nossa, foi uma coisa que pena, né, que não rolou mais, que pena que ainda continua nesse cenário que é negativo, né? Mas eu acho que isso é muito importante, essa questão da gente ver e poder se projetar numa situação que até então meio que não existia, né? Parecia uma coisa impossível, né, de acontecer. Time's up! Time is up. Folks, time's up! E eu achei muito interessante isso, quando você falou da personagem da Charlize Theron, eu pensei nisso, né, como essa coisa da mulher forte também é uma armadilha, né, como todo estereótipo, mesmo que no primeiro momento ele seja encarado como uma coisa positiva, tipo, muito bom ser uma mulher forte, você não ser uma menininha que sofre pelo cara, sabe, como é legal. Mas aí a gente tem que também ficar atento o quanto esse outro estereótipo, que é totalmente antagônico a esse outro, também pode virar uma limitação, né. No primeiro momento ele é uma quebra daquilo que era antes, mas aí no segundo momento ele pode passar a ser uma coisa meio oficial, sabe? Que também vai ser ruim, né? Porque também vai limitar. Eu acho que é um pouco isso, assim, a gente pensar em como uma quebra de estereótipo pode virar uma caixa no momento seguinte, né? E isso tem a ver com, que eu já falei em outro momento, de que tudo que limita é péssimo, né? Seja de um lado, de outro. Eu acho que esse termo, né, mulheres fortes também, é um pouco isso, assim. Eu acho que o personagem dela pode ser elogiado de várias maneiras, mas eu acho que a gente cria essa coisa, né? A mulher forte, a mulher não sei o que, a mulher não sei o que lá. E toda essa adjetivação, assim, sabe? Das personagens já criam novos estereótipos. Podem ser estereótipos do nosso tempo, né? Mas não deixam de ser estereótipos, né? E eu acho que isso é um pouco perigoso, assim. Tem a saga dos Jogos Vorazes, né, que eu gosto bastante. É uma das que eu gosto mais, assim, né, nessa linha e tal, nesse segmento. Aí quando eu assisti, mas estava no último filme, né, aí acabou, e a Katniss, nossa, que personagem ótima, tem toda a negação do romance, que lindo, né, tá tudo perfeito. But do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. E aí no final, dando um spoiler aqui pra quem não assistiu,
no final tem uma resolução romântica, né? Ela foi heroína durante todos os filmes e aí tem uma resolução romântica. E eu fiquei muito revoltada quando eu assisti o filme, né? E aí eu pensei, nossa, isso não condiz, isso não tem nada a ver. Mas aí eu fiquei pensando, será que ela é só essa pessoa heroína? Será que ela é só a pessoa que mata todo mundo com flecha? Será que ela não pode se envolver com ninguém? Tipo, ela não tem sentimento, ela não gosta de ninguém. Mas será que ela é só isso? Será que ela também não pode ser uma pessoa que casa, se envolve emocionalmente, tem filho e quer só ficar de boa, depois de tudo isso que ela fez? Pode também, né? Fiquei um pouco pensando nisso, né? Esse final dos Jogos Vorazes me fez pensar nisso. Será que o fato dela ter casado e ter filho anula tudo que ela fez em 4 filmes? Pelo amor de Deus, não pode, né? Sabe, assim, eu acho que uma coisa não anula a outra. Eu acho que dá pra ser muitas coisas, assim. Ela não precisa ser só a menina forte que mata geral. Ela também só não precisa ser a mocinha colegial que paga pau pro cara do time, sabe? Dá pra ser várias coisas aí, entendeu? Dá pra ter vida amorosa, dá pra você ter seu trabalho, dá pra você ser mãe, dá pra você, sei lá, brigar com alguém, dá pra você fazer um monte de coisa, assim, sabe? Eu acho que a presença de mais mulheres nessa cadeia produtiva, assim, vai aumentar a possibilidade de olhares que não necessariamente seja um único olhar que represente todas as mulheres, que eu acho que também isso é um erro gigante, assim, né? Eu acho que, sim, a diversidade vai trazer esses olhares diferenciados, até na própria relação entre, enfim, né, não necessariamente uma equipe mista, né? Isso pode acontecer de uma maneira mais interessante também, né? Mas é aquilo, eu não acho que necessariamente um filme feito por uma mulher por trás da direção ou por uma equipe majoritariamente feminina necessariamente vai refletir e vai resultar em personagens incríveis, em personagens tridimensionais, em mulheres também que são representativas das mulheres reais. Eu acho que não necessariamente, assim. Eu acho que a possibilidade é maior, muito, muito maior. Justamente por essa diferença de ponto de vista mesmo, né? Mas eu não acho que é uma regra, assim, porque aí senão eu estaria falando que todas as mulheres são iguais, sabe? Pensam igual, produzem igual, e enfim.